Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 26 do livro de Atos. Estamos no antepenúltimo capítulo do livro. Gente, passou muito rápido, né? Muito rapidinho, muito rapidinho. Capítulo 26, amanhã é o 27 e depois o último, que é o 28. Estou muito feliz. Mais uma temporada quase finalizada. Vamos lá, ontem, o que aconteceu ontem? Escrever essas coisas, mas eu acho um absurdo mandar um prisioneiro sem explicar. A Fê está se justificando por rei Agripa, né? Porque ele acha um absurdo ele mandar o cara lá sem ter um porquê, né? Tá. Agripa disse a Paulo: você pode apresentar a sua defesa. Agripa é o rei. Então agora Paulo está conversando com um rei. Olha que coisa. O que Deus faz, né? Paulo estava preso, jamais teria acesso a um rei, e agora ele está conversando com um rei. Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. E especialmente feliz, porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo eu fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo ainda disse: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que eu fiz em Jerusalém. Eu recebi a autorização dos chefes, dos sacerdotes, e eu prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo eu castiguei em todas as sinagogas e eu os forcei a negar a sua fé. Era um monstro, né? Eu tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Ele perseguia os cristãos e matava. Ele era terrível quando ele era Saulo, terrível. E você vê que ele era cristão, né? Cristão não, ele era judeu, né? Ele seguia as regras de Moisés, ele era uma pessoa religiosa, muito religiosa, ele era muito fariseu, muito religioso. E agora ele se tornou extremamente cristão, né? Na mesma proporção que ele tinha de fariseu, ele tem de cristão. Que benção, né? Me lembrou Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que bênção. Que Deus transforme isso em nós. Onde abundou o pecado, que superabunde a graça em nós também. Onde tem dor, que superabunde o alívio, a tranquilidade em nós. Onde abunda a pobreza, a falta de dinheiro, que superabunde o excesso de dinheiro, o excesso de riquezas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Paulo continuou: por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordem aos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada ao meio-dia veio uma luz do céu, uma luz mais brilhante do que o sol, e a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim.
E então eu perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que eu vou te mostrar depois. Eu vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, e a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados, passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Glória a Deus. Deus falou isso com ele, Deus deu toda a missão de Paulo. Por isso que Paulo tem tanta convicção. Paulo ouviu a voz de Deus direto no coração dele. A gente também pode ouvir. Nada nos impede de ouvir a voz de Deus, nada te impede de ouvir a voz de Deus. Se você realmente quiser, Deus fala com você. Deus não precisa de intermediário para falar com você, não. Ele fala direto com você, direto assim. Ele fala igual ele falou com Paulo, ele fala com você. E Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Eu anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos o que eles precisavam: abandonar os seus pecados, voltar para Deus e voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado. E por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto os humildes quanto aos mais importantes. E é mesmo, né? Ao carcereiro, lá da prisão, agora ao rei. Gente, ele está falando com o rei. Com o rei. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco? Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. E Paulo respondeu: eu não sou louco. Eu não estou louco, excelência. Eu estou em perfeito juízo e eu digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque eu tenho certeza que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Ele pressionou o rei ali, né? O rei era culto e o outro não. O outro não sabia de nada. Agripa respondeu: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? O rei Agripa já ficou meio balançado e do nada falou: você acha que você vai me converter aqui? Assim? E Paulo disse: pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem essas correntes. Aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram comentando: esse homem não fez nada para merecer a morte e nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Você vê que todo mundo chega a um consenso de que ele não merece estar preso. Ele não merece, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. O propósito é horrível. Quer dizer, é horrível a situação dele de estar preso, é horrível. É horrível estar preso. Mas Deus tinha um propósito de falar com Agripa, tanto que ele percebeu que ele estava balançado. Você acha que em tão pouco tempo você vai me tornar cristão? Mas isso é um sinal de que a mensagem tocou no coração dele. Ele chegou a pensar na hipótese. Quem disse que não? Quem disse que não se converteu? Porque para você se converter é 1 segundo. É você deixar a palavra entrar no seu coração e você se transformar. Isso é muito rápido. Isso é muito, muito rápido.
É muito rápido a partir do momento que você decide. E quando o Senhor te escolhe, não tem como você correr. Você não tem como correr do Senhor. Se Ele te escolheu, se o seu coração queimou, já era. As coisas acontecem naturalmente. Ele apelou, jogou para cima, porque Paulo percebeu que Deus estava falando com o carcereiro e com o rei. Deus estava usando ele para falar com todas as pessoas. E ele pediu para falar com o imperador para ser salvo. E assim nós finalizamos o capítulo 26. Amanhã vamos para o penúltimo capítulo do livro de Atos. Passou muito rápido. Beijão no seu coração e até amanhã.